Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, online. Nós continuaremos na manhã deste domingo, 17 de abril de 2022, manhã de Páscoa, os estudos que começamos há 2 domingos sobre as marcas da vida cristã. E na manhã de hoje falaremos sobre a marca de uma nova conduta, que é a lição de número 3 da nossa revista nesse trimestre. Antes de começarmos, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja abrindo nossos corações e mentes para aprendermos da Tua Palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esta manhã, agradecemos por este momento em que separamos para estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a abrir nossos corações e mentes, que possamos compreender o que a Tua Palavra tem a nos dizer, o que o Senhor tem a nos dizer através da Tua Palavra. E que possamos, ao fim, colocar em prática o que aprendemos aqui. Abre nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a marca de uma nova conduta está diretamente ligado àquilo que todo cristão deve ter, que é um testemunho adequado. Nosso objetivo, ou uma das pautas da vida cristã, é testemunhar Cristo, é ser testemunha de Cristo. Nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para testemunhar sobre Jesus. Interessante que esse conjunto de lições tem como base a primeira carta de João. E João sempre se coloca como testemunha. Ele sempre se coloca nessa posição, porque realmente ele testemunhou a vida de Jesus, ele acompanhou Jesus ao longo do seu ministério terreno, e ele, como testemunha, tem muito a nos oferecer, tem muito a trazer para nós, e nós podemos aprender muito com ele, para que também sejamos fiéis testemunhas do nosso Senhor. Nós vamos, para iniciar nossa lição, abrir no nosso texto base, que é a primeira carta de João, capítulo 1. Nós leremos dos versos 5 a 10. Então, 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 10, e nos diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, pela palavra do Senhor lida neste momento. Meus irmãos, João começa esse trecho da sua carta falando sobre a mensagem que ele ouviu. Ele ouviu uma mensagem do próprio Jesus, é isso que ele diz no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então João está dizendo que ouviu do próprio Jesus e está transmitindo para nós que Deus é luz e não há treva alguma nele. Isso vai de encontro, isso é muito interessante nós vermos esse texto, porque isso vai de encontro ao pensamento que estava sendo discutido por João nessa carta. João, quando escreve essa carta, assim como o evangelho dele, a gente percebe isso também, João está combatendo um tipo de heresia muito específica para aquele momento, que era o gnosticismo. E o gnosticismo defendia que existia uma dualidade, existia uma diferença muito grande. A matéria era má em sua essência, ela era 100% má. Enquanto o intangível, o plano físico, o plano espiritual, ele era bom. Isso levava a um problema muito sério, porque se nós temos Deus como sendo 100% bom, intangível e material espiritual, e sendo 100% bom, como que esse Deus poderia habitar numa matéria, ou na matéria, que é 100% má? Esse era o grande problema dos gnósticos. Então eles diziam, olha, Jesus não pode ser Deus, porque Deus não pode habitar na matéria. Não pode haver uma compatibilização entre o que é 100% bom com o que é 100% mal. E João já começa defendendo isso, olha, ele já bate de frente nesse trecho falando, olha,
Deus é luz, totalmente luz, não há treva alguma, ele é 100% luz. E mesmo assim, João, ele diz que Jesus é o próprio Deus. Então, João mostra nesse trecho da carta que há essa compatibilização sim. Que Jesus sendo Deus, mesmo assim, ele habitou e ele se fez presente em nosso meio. Existe essa dualidade muito grande na carta de João e nos escritos de João, entre luz e trevas, entre verdade e mentira. João, ele leva muito a sério essa característica. E uma coisa interessante, quando ele diz que Deus é luz e não há nele treva alguma, a primeira coisa que a gente pode perceber é que isso joga por terra algumas filosofias humanas. Existem filosofias humanas que defendem a ideia de que na maldade existe um pouco de bondade, na bondade existe um pouco de maldade. Existe, inclusive, uma filosofia oriental muito famosa que defende essa ideia. Mas João, ele derrota isso, ele derruba isso, falando que não, nós ouvimos isso do próprio Jesus, que é o próprio Deus encarnado, de que Deus é luz e não há nele treva alguma. E dizer que Deus é luz e não há nele treva alguma, é dizer que Deus é 100% bom, Deus é 100% justo, Deus é 100% santo. Ele é totalmente e completamente todas essas coisas. Não há nenhuma sombra em Deus, não há nada que possa trazer uma mácula, uma nódoa, uma mancha a essas características divinas. É isso que João está dizendo nesse primeiro versículo que nós lemos nessa manhã. João continua, e ele vem desenrolando, a partir do momento em que ele diz que ele ouviu de Jesus que Deus é luz, completamente luz, ele já começa a partir do verso seguinte, dizendo que, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Bom, e aí entra no primeiro tópico, a nossa lição é dividida em 3 tópicos, mas nesse segundo verso a gente já se encontra no primeiro tópico da nossa lição. João diz assim, Deus é luz, plenamente luz, e não há nele treva alguma, e se nós dizemos que temos comunhão com Ele, mas nós andamos nas trevas, nós não estamos em comunhão com Ele. Lógico, não há comunhão entre trevas e luz. Quando a luz resplandece, as trevas se dissipam. Se Deus é 100% luz, nós não podemos andar com Deus estando em trevas. Porque isso, quando nós falamos isso, nós não estamos praticando a verdade. E aí chegamos no primeiro ponto, que quando a marca de uma nova conduta, ou a marca do nosso testemunho, a primeira marca do nosso testemunho é a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, assim como Deus é verdadeiro. E é interessante que João, ele fala muito sobre verdade. Muito, muito, muito mesmo. Nós temos alguns textos no Evangelho de João, e eu trouxe alguns aqui, onde João defende essa ideia de que Deus é a verdade. Jesus é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. Ou seja, a Trindade, eles são a representação de toda a verdade. Primeiro texto, João 14,6, muito conhecido, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 5, de 31 a 33, Jesus diz, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 3,21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós poderíamos ainda discorrer sobre diversos textos de João, onde ele fala sobre a verdade. Tem um que é muito, muito, muito sério e muito importante, que está lá em João 8,32, e é um texto muito famoso também, quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que se nós pararmos nesse verso 32 de João 8, a gente acaba caindo no que a filosofia defende, que existe
uma verdade individual, uma verdade particular, uma verdade pessoal. A verdade depende do indivíduo, depende do que ele pensa, a verdade depende de onde ele foi criado, de como ele se relaciona com os outros. Se nós pararmos nesse ponto, toda verdade liberta, toda ela. Mas nós temos que pular do verso 32 para o verso 36, para entendermos o que Jesus quis dizer. No verso 32 ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas no verso 36 ainda do capítulo 8, Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos que não é qualquer verdade que liberta. A verdade que liberta é a verdade, é o Filho. Então ele está dizendo assim, se pois o Filho vos libertar, a liberdade virá de verdade. É isso que João está dizendo. Então, João ele fala muito sobre essa questão de Jesus e a verdade. Ele é a verdade. Isso está bem caracterizado. É claro que João está representando as palavras de Jesus, mas nós vemos que essa veemência em falar sobre Jesus sendo a verdade é característica do Evangelho de João. Os demais evangelistas não batem tanto nessa tecla como João faz. A partir daí, nós compreendemos que, do mesmo jeito que em Deus não há treva alguma, a verdade em Deus é 100%. Não existe mentira alguma. Até porque, quando nós olhamos João 8,44, ele ainda diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos que o contrário da verdade, que é a mentira, é fruto do diabo e não de Deus. Então não existe em Deus mentira nenhuma. E por que é tão importante dizer isso? Porque da mesma forma que Deus é a verdade, nós devemos andar na verdade. Nós devemos andar de acordo com Deus e de acordo com a verdade. Isso quer dizer que nós não podemos ser mentirosos. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós dizemos, com tudo aquilo que nós fazemos, porque o nosso testemunho impacta em como a sociedade nos vê e como a sociedade vê o Evangelho também. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, quando vamos falar alguma coisa. Nós temos que nos pautar e nos basear sempre na verdade, porque Deus e o seu Filho Jesus são a verdade. Às vezes a gente pode até pensar que existe aquela famosa mentirinha branca, né? A mentirinha branca é aquela mentirinha que a gente fala para poder se livrar de uma situação qualquer, diz que eu não estou, né? Coisa assim. Mas em Deus não há mentira alguma. E, meus irmãos, uma coisa muito séria, nós temos que nos pautar na verdade, porque contra a verdade não há nenhum tipo de punição. Contra a verdade, nós não podemos sofrer nenhum tipo de repreensão. Às vezes a gente se esconde atrás da mentira, porque queremos nos livrar de uma situação, ou queremos nos vir, estar saindo de algo que está nos incomodando, mas nós podemos ter a certeza absoluta de que um dia o preço dessa mentira vem. E outra coisa importante, mentira não se sustenta com verdade. Então, quando nós contamos uma mentira e por algum motivo nós mentimos, para aquela mentira se sustentar, nós temos que mentir de novo, e para que essa nova mentira se sustente, nós temos que mentir de novo, e de novo, e de novo. E só no momento em que nós quebramos o ciclo contando a verdade, é que isso acaba. Enquanto nós estivermos baseados na mentira, nós não conseguimos sair disso. E quando nós estamos baseados na mentira, João diz que nós estamos andando nas trevas. Existe um dualismo aí, nós estamos andando nas trevas e dizemos que temos comunhão com Deus, somos mentirosos. Se somos mentirosos, automaticamente não estamos andando com Deus, assim como dizemos que estamos andando em trevas. Então que a gente possa ver sempre isso, porque quantas coisas ruins têm acontecido ou aconteceram por causa da mentira, quantas dissensões, quantas divisões, seja na igreja, seja na sociedade, o quanto nós sofremos por conta da mentira. A mentira é um mal que precisa ser retirado, extirpado do nosso meio, do nosso coração. Nós devemos andar, assim como Jesus andou, na verdade. Devemos andar na luz, devemos andar em Deus. Mas João continua, ele, depois de falar sobre a verdade, ele coloca a verdade como a marca de uma nova conduta, a marca do testemunho.
Ele vai para um segundo ponto, porque da mesma forma que nós temos a verdade como sendo, a mentira como sendo causadora de divisões, nós temos a verdade sendo causadora de comunhão. Isso é muito interessante, que ele continua no verso 7. Se, porém, ainda no verso 6, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, ou seja, dizemos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, e aí o verso 7 agora, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós andamos na luz e estamos na verdade automaticamente, isso traz comunhão entre os filhos da luz. Nós, como filhos de Deus, temos comunhão quando falamos a verdade. É isso que João está dizendo. E é muito interessante, porque na lição anterior a gente falou sobre comunhão, mas num viés diferente. Na lição anterior, nós falamos na comunhão como sendo uma marca da proclamação da palavra. Ou seja, quando a gente proclama a palavra de Deus, quando a gente transmite a palavra de Deus, nós temos comunhão com isso. E agora, nós temos a comunhão como um resultado da verdade, como um resultado de andarmos na luz, como um resultado de andarmos em Deus, e isso gera comunhão também. Com isso, nós concluímos da mesma forma que concluímos no tópico anterior, que quando andamos na mentira, quando estamos nas trevas, nós não temos comunhão com o corpo de Cristo. Nós estamos fora do corpo. E João termina dizendo, esse verso 7, o seguinte: temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é muito interessante quando João leva esse ponto, ele traz essa situação, ele traz essa temática, dizendo que nós estamos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A questão é a seguinte: João coloca o pecado aí nesse meio, parece que está meio deslocado, né? O que tem a ver o corpo de Cristo, o que tem a ver ter comunhão com o corpo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado? Primeiro nós temos que entender o seguinte: o que João está falando sobre esse pecado especificamente, ou o que seria esse pecado, ou como seria esse pecado, como se daria? É claro que João está falando aí, já que ele está falando de pessoas, isso é um ponto muito interessante, já que João está falando para aqueles, ou a aqueles que estão andando na luz, ele diz, olha, vocês estão andando na luz e o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Isso quer dizer que nós não estamos livres do pecado. Bom, isso aí nós sabemos, né? Isso é claro que a gente sabe. O cristão, quando ele recebe a marca ou a justificação por meio do sacrifício de Jesus, quando ele o aceita como o único e suficiente Salvador, é claro que nesse momento, e aí nós temos uma visão aí que existe um pecado original, né, que foi deixado para a humanidade por Adão. Adão, quando erra, ele transmite essa herança maldita para todos nós, para toda a humanidade, para todos os seus filhos. E esse pecado é justificado quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Até porque, se a gente parte do princípio de que precisamos ter um Salvador, é porque a gente precisa de salvação e a gente está condenado. E se a gente está condenado por quem ou por quê? Pelo pecado. Qual pecado? O pecado de Adão. Então, uma consequência que é natural disso aí. Mas nós, essa salvação que Jesus nos dá, a justificação, quando Jesus nos justifica, isso não nos isenta daqueles pecados que nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos no dia a dia. Aquelas tentações que vêm sobre nós, aqueles momentos que alguma coisa nos chama a atenção e nos desvia da verdade, da luz. Então nós não estamos livres disso. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui como seres humanos, carnais, nós estamos sujeitos a essas tentações. Mas nós temos que ter em mente o seguinte, que por que a gente olha e fala, e João deixa isso claro, que a comunhão,
ela nos purifica do pecado, ou melhor, não a comunhão nos purifica do pecado, mas estamos em comunhão e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Porque quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com a verdade, com a luz, automaticamente nós também estabelecemos um relacionamento com o nosso próximo. Nós vimos isso na lição passada. Nós vimos isso de forma muito interessante, muito mais profunda até. Mas se a gente olhar, todo o relacionamento dentro da Bíblia, ele e vimos isso até essa alegoria na lição passada, da cruz como tendo um mastro vertical e uma trave horizontal, e esse mastro vertical sendo Jesus trazendo um relacionamento entre Deus e o homem, e a trave horizontal como um relacionamento restabelecido entre o próximo, ou com os nossos irmãos, entre aqueles que são membros da família fraternal de Jesus, do corpo de Cristo, da igreja. E nós vemos que a Bíblia traz muito esse conceito, essa relação entre Deus, entre o relacionamento com o homem, estar aparelhado, ou páreo, ou ao lado do novo relacionamento com Deus. Nós temos, por exemplo, Isaías 1, de 16 a 18, onde o profeta diz o seguinte: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías está dizendo o seguinte: se nós revertermos as nossas más obras, nós entraremos em comunhão com o nosso próximo, estaremos seguindo o que diz a palavra, entraremos em comunhão com a verdade e com a luz, e isso faz com que os nossos pecados sejam perdoados. Isaías fala isso e João reflete isso na sua carta. Então, a comunhão é fruto do relacionamento que temos com Deus, com a verdade. Isso se reflete na comunhão com o nosso próximo, isso se reflete, ou isso vai refletir na comunhão com os nossos irmãos, com a igreja, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas João continua desenrolando esse novelo, né? Interessante que João começou, nós estamos terminando, esse é o final do capítulo 1 da primeira carta de João, e ele vai desenrolando esse novelo, mostrando que os gnósticos estão errados, mostrando que Deus é luz, não há treva alguma. Mesmo assim, ele fala lá no início que nós vimos que Jesus desceu do céu. A gente vai unir isso ao Evangelho, onde João diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus desde o início. Nós vimos... o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos o resplendor da sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João ele vai desenrolando esse novelo, ele vai desenrolando essa ideia para combater a heresia, mas ele chega ao verso 8, dizendo o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, ele falou antes que a comunhão, né, então, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele continua: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aí surge uma questão interessante. Pelo menos eu sempre fiquei pensando, né? Poxa, mas quem em sã consciência, toda vez que eu li esse texto, eu pensava assim, gente, quem em sã consciência vai dizer que não tem pecado? Que o João está dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado, bom, quem que vai dizer um negócio desse? Aí a gente vai estudando, vindo às EBDs, né? A gente estudando mais a palavra, buscando, a gente percebe que isso tem a ver com o que João estava combatendo. E é uma coisa interessante que o gnóstico, quando ele defendia a ideia de que a carne era 100% mal, a matéria é 100% má, e o espírito, no caso, a parte imaterial aqui seria 100% boa, Deus sendo 100% bom, o gnóstico dizia o seguinte: olha, se a matéria é 100% má e não existe nela nenhum tipo de bondade, a matéria é totalmente treva,
usando a expressão de João, né? Ou há só trevas, não há luz na matéria. Então, quando o corpo peca, olha a ideia, hein? Quando o corpo peca, ele está fazendo o que é natural para ele. Se a matéria é má, quando eu peco através do meu corpo, o meu corpo está fazendo o que é natural para ele, e isso não é pecado, porque o meu espírito é que está salvo, o meu corpo não tem como ser salvo, o meu corpo é mau. Então, usava-se um raciocínio, até tanto quanto sofisticado, né? Mas assim, para distorcer aquilo que Jesus trouxe e ter uma vida de libertinagem. Era um dos aspectos que alguns gnósticos levavam. Os gnósticos da época de João, eles levavam uma vida mais libertina, não preocupado aos aspectos morais, defendendo essa ideia de que o corpo estava fazendo o que era natural. Por isso que João diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então tinha gente que afirmava que não tinha pecado, apesar de estar pecando. Apesar de ter uma vida totalmente imoral, dizia que não estava em pecado. Então, quando João diz isso, ele está respondendo exatamente a esse grupo. E ele entra dizendo, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nós chegamos no terceiro tópico da nossa lição, que também é uma marca de uma nova conduta, é marca do nosso testemunho, que é a confissão de pecados. Então nós vimos que a marca do nosso testemunho é verdade, uma verdade que existe quando nós estamos andando na luz e não nas trevas. Essa verdade nos leva a ter comunhão. Quando andamos na verdade, andamos na luz, andamos em Cristo, isso nos leva à comunhão com os nossos irmãos. E a terceira marca, a confissão dos nossos pecados. João começou a falar do pecado no verso anterior, e aqui ele remata, falando sobre o pecado, justamente respondendo à ideia dos gnósticos. É interessante, meus irmãos. Por que, então? Aquilo que a gente já até comentou. Quando nós estamos andando na luz, a confissão dos pecados ela se torna natural. Por quê? Porque quando nós estamos andando na luz, que nós temos luz no ambiente, quando nós temos um ambiente iluminado como esse, é mais fácil de vermos as imperfeições, de vermos as impurezas. Se nós apagarmos a luz e estivermos em trevas totais, nós não enxergamos e não vemos nada. Nós não conseguimos ver nada. Mas quando acendemos a luz e há uma plena e total claridade, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar onde é que estão as falhas, onde é que estão os erros. E nós vemos que, a partir daí, nós pedimos perdão. A partir daí, nós podemos pedir perdão a Deus. Nós podemos confessar os nossos pecados. E nós vemos que a confissão de pecados, ela é, na Bíblia, muito estimulada. Se nós olharmos em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, nós temos a conhecidíssima oração, que alguns chamam de oração do Pai Nosso, outros chamam de oração dominical. E Jesus nos ensina a orar dessa forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós percebemos nessa oração, que é a oração deixada como modelo, como oração exemplo, deixada pelo próprio Jesus, nós vemos que Jesus diz, olha, Pai, Pai nosso, né? As frases são todas dirigidas ao nosso Pai. Perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as minhas dívidas. O interessante aí, meus irmãos, é uma coisa, existe uma ligação muito direta, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, vale a pena a gente prestar atenção só um pouquinho nisso, mas na oração nós dizemos, e perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a gente está pedindo para Deus nos perdoar exatamente do mesmo jeito que a gente perdoa. Nós temos perdoado, meus irmãos? Jesus nos ensina exatamente isso. Nós temos perdoado. Mateus fala isso, Marcos fala isso, Lucas fala isso. Os evangelistas retratam essas palavras de Jesus, que Jesus deixa muito claro que nós, para pedirmos o perdão, nós temos que ser perdoadores.
que nós pedimos o perdão para que Deus perdoe da mesma forma que nós perdoamos. Se a gente não perdoa, meus irmãos, fica difícil Deus perdoar. Imagine que o nosso irmão comete alguma ofensa contra nós, ou alguém comete alguma ofensa contra nós. Eu fico imaginando o tamanho dessa ofensa diante da ofensa que nós fazemos contra o Deus Todo-Poderoso, Todo-Santo, Todo-Justo e Todo-Perfeito. Tudo aquilo que nós cometemos contra Ele, o impacto que existe. E mesmo assim, Ele está disposto a nos perdoar. Não só disposto, Deus é perdoador. Ele gosta, podemos dizer dessa forma, né? Apesar da gente estar aplicando um sentimento humano a Deus, né? Mas é como se Deus gostasse de perdoar, né? Deus gostasse. A gente vai ver alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Mas, antes de vermos, é interessante que na oração do Pai Nosso, ou na oração dominical, a gente continua, Jesus, ele segue dizendo, não nos deixeis cair em tentação, ele diz, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. E aí surge uma coisa interessante, já que estamos falando sobre pecado, o pecado é fruto de uma tentação, lógico, nós somos tentados pela nossa cobiça, como diz Tiago, né? Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria cobiça, e Jesus ele deixa claro, interessante que na oração, Jesus não diz assim, olha, peçam assim, Senhor, Pai, me ajuda a vencer as tentações. Não é isso que Jesus diz na oração. Jesus diz na oração assim, e não me deixe cair em tentação. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês não têm condição de vencer a tentação sozinho. Deus, o nosso Pai, é quem vence através de vocês. Então a gente tem que estar muito atento a isso, a gente tem que prestar muita atenção a isso. Nós temos que resistir ao pecado, ou resistir à tentação, é fruto de uma comunhão com Deus, da comunhão com a verdade, da comunhão com a luz. E quando, por acaso, mesmo estando em comunhão, acontecer da gente tropeçar, a gente pode chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. É interessante que João diz isso na sua primeira carta, mas Deus é misericordioso e nós temos que entender o seguinte, nós não somos perdoados do pecado porque confessamos os pecados. Não é por causa disso. Nós não somos perdoados do pecado porque perdoamos nossos irmãos. Não. Nós não somos perdoados do pecado porque temos comunhão. Não. Nós somos perdoados dos nossos pecados porque Deus é misericordioso. Só por causa disso. Nós vemos Isaías 43, 25. O profeta diz o seguinte, palavra do Senhor, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então Deus, Ele apaga as transgressões por amor dEle mesmo. Não porque nós merecemos qualquer coisa. Isaías 55, 7, o profeta diz, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Deus, então, Ele gosta, Ele quer perdoar. Isso é uma característica, isso aí é fruto da misericórdia de Deus. Deus quer ter um relacionamento saudável com o homem. Miqueias 7,18, o profeta Miqueias nos diz, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Então Deus tem prazer em mostrar amor por nós. Ele tem prazer em perdoar os nossos pecados através da sua misericórdia. Não que a gente mereça nada, porque a gente não merece. A gente sempre fica tentando fazer alguma coisa para Deus gostar da gente, né? Isso está aqui na nossa cabeça, né? Porque a gente faz as coisas para que o filho goste, para que a mãe goste, para que a esposa goste, para que o namorado goste, a namorada, e por aí vai. A gente também acha que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus gostar da gente. Não, Deus nos ama. Isso quer dizer que Deus nos ama como nós somos?
Sim, mas não quer dizer que, como nós somos, seja algo imutável. Porque a gente vê que existe uma pregação hoje que, antigamente a gente pregava, ó, venha como você está. Porque o estar tem aquela sensação de que vai mudar. Mas no presente venha como você é. Você não precisa mudar, que Deus é amor. E você vai continuar tendo a sua vida promíscua, a sua vida libertina, assim como os gnósticos. Você vai continuar tendo a sua vida normal e Deus vai sempre olhar para você e falar, tadinho dele, coitado, Adão pecou, isso passou para ele, eu vou perdoar ele. Não, não é assim não. Nós temos que abandonar a vida de pecado. Então, existe uma mudança. Andar nas trevas, isso João fala antes, é ter uma vida pecaminosa, é ter uma vida de rebelião contra Deus. Pecar é algo eventual, é algo esporádico, é algo que não está na nossa essência agora, ou melhor, nós estamos sujeitos, mas existe uma coisa interessante, quando acontece, o Espírito Santo que vive em nós, o Espírito da verdade, que João falou, ele nos mostra, e aquilo traz aquele coração contrito, né? aquela contrição, né? aquela situação de que, Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. E Deus é pronto para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. E nós existe uma coisa muito séria, meus irmãos. Nós vemos que é a comunhão com Deus que nos ajuda. Nós vemos que Jesus ele muda um pouco da visão que se tinha sobre o pecado. Nós vemos que no Antigo Testamento nós temos lá os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos é muito uma questão de agir, não matarás. Não, se a gente pegar os 10, né? Se a gente pegar lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É sempre um cuidado para não cometer o ato. Os 10 mandamentos são ordens para que eu não cometa aquele ato. Nós vemos Jesus falando lá em Mateus capítulo 5, ele dá uma nova ideia. Né? Ele diz assim, olha, você sabe o que foi dito aos antigos, né? Mateus capítulo 5, sabe o que foi dito aos antigos? Não matarás. Mas eu digo a você, que se você se irar contra o seu irmão, se você chamar seu irmão de louco, você já é réu de juízo. Foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas, se você olhar de forma impura para uma mulher, você já adulterou. Por que Jesus diz isso? Porque nós temos que não tomar cuidado apenas em não realizar o ato, nós temos que tomar cuidado com o desejo. Isso a gente consegue ver Tiago explicando muito bem isso na sua carta no 1º capítulo, onde ele fala que, né, nós já dissemos que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos ou pela nossa própria cobiça. E esse pecado, Tiago fala que ele é gestacionado, ele compara uma gestação, né? Ele nasce aqui na mente, esse pecado então, ele nasce, ele é concebido na mente, e ele é gerado, e ele vem à luz, ele nasce, e quando ele nasce, isso produz morte. Então, Jesus ele pega aquele conceito do Antigo Testamento de que nós devemos cuidar do ato e devemos cuidar do desejo. E João, ele fala, olha, se por acaso acontecer, e aí é a questão, porque às vezes nós estamos tomando conta do desejo, estamos cuidando, não tomando conta, né, mas cuidando para não cairmos no desejo, não cairmos em tentação, mas às vezes pode acontecer. João está dizendo, olha, se acontecer isso, confessa que ele é fiel e justo para purificar de todo pecado. E nós temos aqueles diversos tipos de pecado, nós temos que tomar cuidado. E às vezes a própria religiosidade se torna um pecado na vida de muita gente. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, quando a gente é aquele religioso extremado, né? O religioso que está olhando exclusivamente para a letra fria da lei, mas esquece de olhar para o irmão. Não é olhar para o irmão para passar a mão na cabeça dele, não. Tem gente que está fazendo isso também, né? Você olha para o irmão para passar a mão na cabeça dele, o pecado dele. Não é isso. É olhar para o irmão com um olhar de compaixão e graça. É isso. É olhar para o irmão como alguém que precisa da ajuda, que precisa do auxílio. Porque se formos religiosos ao ponto de não olharmos para o nosso irmão e não termos comunhão com ele, a gente também não está andando com Deus, porque a comunhão depende
A comunhão com Deus, ela se reflete na comunhão com o próximo. E Tiago fala, na sua carta, no capítulo 1, verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso é fantástico, porque o Tiago fala que, nesse momento, existe uma relação. Eu não posso, e essa é a verdadeira religião que o nosso Pai, que o nosso Deus aceita, olhar para o meu próximo e não me deixar corromper pelo mundo. É como se ele dissesse assim, olha, você não pode se deixar corromper por aquilo que o mundo tem de ruim, mas você tem que ser a bênção no mundo para as pessoas. Então não se deixe corromper pelo mundo. Aplique o bem, aplique a luz, aplique a verdade, aplique a misericórdia que Deus tem sobre a sua vida para o seu próximo. Essa é a religião que realmente nosso Deus aceita como pura e imaculada. E João termina esse primeiro capítulo, ainda falando sobre pecado. Ele diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, isso no verso 10, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós sabemos que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós dizemos que não pecamos, além de sermos mentirosos, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Isso é inadmissível, a gente não pode nem pensar nisso, que nós estejamos lançando sobre Deus uma acusação tão severa, tão dura. Então, que nós possamos, o que João traz aqui, é que a gente possa usar a luz de Deus, que a gente possa usar tudo aquilo que Deus traz através da sua verdade, da sua luz, da sua justiça, que é plenamente e 100% total, que é completa, para vermos como está, se nós estamos andando na verdade, se nós estamos em comunhão com o nosso irmão, e se temos pecado, que possamos confessá-lo. Nós vamos ler a conclusão da lição que está na nossa revista. O nosso autor diz o seguinte na conclusão: a nova conduta do cristão passa pelo crivo da verdade e pela bênção da comunhão e entra pela porta da confissão pessoal. Sem isso, seguimos andando em trevas. A nova vida em Cristo produz uma transformação interna revelada em atos externos. Recebemos uma nova natureza e uma nova conduta. Portanto, nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos encerrar deixando algumas perguntas, que o nosso autor também deixa aqui na lição, para que nós possamos pensar e, é claro, através da reflexão, nós possamos agir. Meus irmãos, é muito importante a gente estudar a palavra, mas a gente precisa não só ler a palavra, não só sermos ouvintes, nós devemos ser praticantes. Nós devemos ouvir a palavra, nós devemos refletir sobre a palavra e devemos colocar em prática a palavra. Não basta a gente estar todo dia lendo a Bíblia, não. Ler a Bíblia é importantíssimo, devemos lê-la todo dia, mas não é suficiente. Nós temos que ler a Bíblia, refletir sobre ela e colocar em prática. Lembrando que o salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar na lei do Senhor em todo o tempo. Por quê? Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto próprio na estação certa, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Que nós possamos ter isso em mente, que devemos ser praticantes da palavra. Por isso, algumas perguntas para reflexão. A verdade é uma característica dos filhos da luz, nós, os filhos da luz. Ou seja, como lidamos com ela revela quem somos. Por isso devemos refletir. A verdade tem sido uma realidade nos nossos atos? Segunda pergunta. A comunhão é para nós uma realidade, e desejá-la é parte da nova natureza. Portanto, o que temos feito para manter nossa comunhão com o Pai
e com o próximo. Terceiro, sabemos que não somos infalíveis, mas João ensina que devemos fugir da hipocrisia e mentira no sentido de esconder nossos pecados. Quais pecados precisam ser confessados ao Senhor? Qual pecado que nós ainda não confessamos? Qual pecado que nós devemos colocar diante do Senhor? Possamos fazer isso, pensar nessas 3 perguntas, possamos refletir sobre elas, possamos, através da nossa reflexão, colocar em prática, para que nos tornemos cristãos melhores e para que possamos estar cada vez mais em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Vamos orar nesse momento, entregando ao Senhor esse estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra estudada, Senhor. Agradecemos por essa fonte inesgotável de sabedoria, essa fonte inesgotável de verdade, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje, que o Teu servo, o apóstolo João, deixou para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, sempre. Nos livra do mal, das tentações, perdoa os nossos pecados da mesma forma que perdoamos aquele que nos tem ofendido, Pai. E que possamos andar sempre na Tua luz, que possamos andar sempre na Tua verdade. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe, continua recebendo o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. E fica, além dessas perguntas para reflexão, já que o nosso objetivo é estarmos cada vez mais refletindo na palavra, na próxima lição, na semana que vem, marca do abandono do pecado. O nosso texto básico, ele vai um pouquinho do que a gente leu hoje, vai até o capítulo 2. Então, ele vai do verso 8 do capítulo 1, de 1 João 1:8, até 1 João 2:2. Leia esse texto, meu irmão, todo dia. Leia esse texto, minha irmã. Reflita sobre ele. Pega um tempinho, faz uma leitura. São 5 versos, 8, 9, 10, 1 e 2. São 5 versos para a gente estudar, para a gente ler, para a gente meditar. Medite na palavra. Leia esses versos, pense em outros textos bíblicos que têm a ver com o que foi dito nesses versos, faça essas conexões, reflita sobre a palavra, porque isso faz a gente crescer, isso faz a gente se tornar cristãos mais fiéis e mais praticantes da palavra de Deus. Que todos tenham uma excelente Páscoa, que possamos lembrar que, assim como estamos estudando as marcas nesse trimestre, as marcas da vida cristã, que a gente possa lembrar nessa manhã de domingo de Páscoa, que a Páscoa começou com uma marca, a marca do sangue do cordeiro no umbral de uma porta, representando as marcas que foram feitas no corpo de Cristo, os cravos em suas mãos e seus pés, a coroa de espinhos na cabeça, as chibatadas nas costas. Todas essas marcas foram responsáveis pela nossa salvação, pela transformação da nossa vida, e para que hoje nós também tenhamos marcas dessa nova vida que temos. Mas o sacrifício de Jesus, essas marcas, nos trouxe salvação e nos trouxe transformação. Mas a Páscoa não para e não se encerra na morte de Cristo. No domingo, Ele ressuscita. E da mesma forma que a morte dele nos trouxe a salvação, a ressurreição nos traz a esperança de uma nova vida, a esperança de uma vida no porvir. Nós vemos que, só para encerrar, meus irmãos, nós vemos que há uma mudança tão grande de atitude, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A visão do Antigo Testamento, a gente vê que num contexto de morte, quando Adão peca, e nós falamos sobre pecado, Deus chega para Adão, Ele olha para Adão e diz assim, lançando uma maldição sobre Adão, está lá em Gênesis 3, Adão, por sua causa maldita é a terra, ela produzirá espinhos, abrolhos, com o suor do teu rosto você vai retirar dela o seu sustento, todos os dias, e ao final você vai voltar para ela, porque você veio do pó, e para o pó você retornará. Meu irmão, minha irmã, não tem perspectiva uma vida dessa. O que Deus disse para Adão é o seguinte, Adão, a sua vida é essa, você vai viver, trabalhar, e a partir do seu trabalho você vai
tirar o suor do seu trabalho, e no final você vai morrer e vai ser da terra e vai virar pó de novo. Mas a gente vê que no Novo Testamento, Deus fala isso para Adão. E no Novo Testamento, lá em João 11, a gente vê uma nova perspectiva. A gente vê Jesus trazendo uma nova esperança para nós. Um pouquinho antes até da ressurreição dele, ele diz, também no ambiente de morte, quando ele vem chegando para ver o seu amigo Lázaro morto, e vem a irmã e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vira e diz assim, numa nova perspectiva, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. O fim já não é mais o pó da terra, o fim é a ressurreição para estarmos eternamente com Cristo. Feliz Páscoa a todos, que Deus nos abençoe, um bom dia e até mais.